capítulo 14, versículo Aleluia. 6. Glória a Deus. Fala assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Começar do 5 para compreender. Jesus, o caminho. Aleluia. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode assentar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o caminho. Fala que Jesus escolheu Tomé. Tomé, no meio dos discípulos, Tomé, o homem que seguiu Jesus, para receber fé, porque Tomé era incrédulo. Mas quem segue Jesus vai receber fé, porque a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Jesus era conhecido como mestre. Mestre é professor. Então Tomé, ele ouviu tanto a palavra de Jesus, que ele estava mais querendo aprender. Quando ele ouvia Jesus, ele ficava feliz e queria aprender mais. E Jesus tinha o prazer de ensinar, porque o mestre, o professor, tem o prazer de ensinar o aluno a crescer no conhecimento. E Jesus é aquele que é a fonte do conhecimento. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, Tomé, querendo mais de Jesus, e falou para Jesus. Ele falou assim, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Então Tomé estava querendo saber o caminho certo, porque há o caminho largo, o caminho errado, mas o caminho certo é Jesus. Então Jesus dá a direção. Uma pastora aqui leu aqui um salmo que falou, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então Tomé queria andar com Jesus porque sabia que Jesus, ele é a luz do mundo. Ele nos chama para andar com ele, para nós ser também luz do mundo. Aleluia. Como Jesus é a luz do mundo, nós que somos aqueles seguidores de Jesus, vamos ser luz do mundo. Por isso que nós temos que olhar para Jesus e buscar aprender com ele, porque ele ensina. Então Tomé estava querendo saber, Jesus, nós mostra o caminho. E Jesus, clareando a mente de Tomé, foi ensinar o caminho para ele. E Jesus na mesma hora respondeu a pergunta de Tomé. Disse de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da sabedoria, do conhecimento. No passado, o povo, ele não sabia muito de Deus, de Jesus. Aí o profeta escreveu, o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas hoje, nós temos o aprendizado nas igrejas, na casa de oração. Então os pastores para ensinar, ensino da palavra, a doutrina de Jesus, que é o mesmo ensino da palavra. Hoje tem homens capacitados para ensinar o povo. Agora, quando o povo conhece, se fizer errado, porque não quer chegar no céu. Mas Tomé queria chegar no céu. E Tomé queria aprender mais de Jesus. Nos mostra o caminho. E esse caminho que Jesus nos mostra, não é só aqui na terra, não. O caminho que ele nos mostra é andar com ele na terra e receber bênção na terra, vitória, e ficar até idoso na terra, cabelo branco, e um dia morar no céu. O caminho é para cima, o caminho largo é para baixo.
mas o caminho de Jesus é para cima. Aleluia. Por isso que no passado, os homens de Deus que tinham chamado, porque Abraão, ele tinha chamado forte, veio para a descendência, Abraão, Isaac e Jacó. E fala que Deus se apresentou para Jacó, porque o pai dele foi usado, o avô dele, Abraão também. E fala que ele viu uma escada, e a escada descia do céu para a terra, e havia anjo voando para cima e descendo para baixo. Naquele momento ele disse: esse lugar é terrível, porque é a casa de Deus. Deus se apresentou para Jacó no deserto. Então o caminho é Jesus que nos leva, e depois nos levar para o deserto para nos ensinar coisas boa, agradável. E depois nos levar também para o vale e para o monte. Mas onde Jesus me levar, eu vou ter vitória, porque Ele vai o quê? Ele vai levando, porque Ele é o caminho. Assim que aconteceu no passado. Fala que o povo de Deus, ele teve vitórias, sabe onde? No monte. E os inimigos disseram: esse Deus dos hebreus é Deus dos montes. Vamos guerrear no vale, que eles vão perder. Mas o Deus que leva para o monte, leva para o vale, dá vitória tanto no monte como no vale. Glória a Deus. Esse Deus também leva para o deserto, porque lá no deserto tem pão de graça. O próprio Deus enviava, sabe o que? O maná do céu, pão de graça. A pessoa nem trabalhava para conquistar o pão, Deus dava de graça, a favor de Deus, pão para todo o povo. E também tinha água da rocha. E o povo ainda estava murmurando, Deus servia na mesa, estava murmurando. Aí muitos foram engolidos pela terra, muitos pereceram, porque não foram gratos ao Senhor. Então hoje, o Senhor fala para nós que Ele é o caminho. E quando Deus nos coloca no lugar, é para não ficar lá, porque Ele vai nos alimentar. Tem pessoa que vai para um lado para o outro, crente macaco, vai aprende. Mas se você ficar na vontade do Senhor, tem bênção para a tua vida. Glória a Deus. Vontade do Senhor, compromisso com Ele. Lembra de Elias, onde ele estava? Ele estava, sabe, no ribeiro. Deus disse: Elias, vai lá para o ribeiro, que eu vou te dar pão e carne. Olha a comida. Aleluia. Pão e carne, ainda tem água do ribeiro. E quem levava para ele? Era um pássaro, um corvo. Chegava lá, meio-dia, tá aqui, jogava para ele e tal, o quê? Alimentado por Deus, porque ele estava na vontade de Deus. Onde que ele estava? Ele estava no lugar só ele, solitário, onde os homens queriam matar ele, Acabe queria matar ele, mas o Senhor escondeu ele e alimentou. Isso é a vontade do Senhor. Aleluia. Quando nós ficamos no lugar que o Senhor manda nós ficar, fica lá, que lá eu vou te abençoar. E fala que quando chegou o momento, o próprio Deus falou: Elias, sai daqui. Já tinha secado já o riacho, não tinha água, mas Deus sabia onde tinha água. Deus sabia onde tinha comida. Sai daqui, Elias, vai até uma casa, uma viúva, lá em Sarepta, lá eu vou te alimentar. E quando ele chegou lá, ele viu que não tinha, sabe o que? Não tinha nada, porque a mulher falou Meu Deus. que ela está juntando uma lenha para fazer um bodinho para ela e para o seu filho, e depois ela disse: depois que acabar nós vamos morrer. A mulher estava sem esperança, mas tem homem de fé. Aleluia. Onde Deus enviou o homem, um profeta, o milagre acontece, porque o profeta para profetizar no vale de osso seco, o profeta para profetizar onde não tem nada, porque Deus é o Deus que enche. Onde não tem nada, Deus é o Deus que opera. Onde não chove, Deus faz chover. Onde não tem alimento, Deus vai prover, porque é o Deus que provê. E quando ele chegou lá, a mulher estava sem esperança. Mas o homem de Deus sabia que Deus é fiel. Quando Deus falava para o profeta: eu vou te alimentar naquela casa, ele disse: então Deus vai prover aqui. Aleluia. E ele falou: traz primeiro para mim um baldinho. Aleluia. Ela serviu ele com água e depois ele pediu um baldinho. Ela disse: tudo bem, faz para mim, traz primeiro para mim e depois leva para o teu filho e para ti. O profeta está representando, sabe o quê? As primícias de Deus.
as primícias e falou, dá primeiro para Deus, e depois Deus vai acrescentar na tua vida. E essa mulher, com o pouquinho que ela tinha, ela foi fiel, dizimou, ofertou para um profeta de Deus. Aí a bênção foi transbordante, irmão. Quando ela foi lá e disse, toma, ele comeu. Só que ela tinha isso. Então ela ofertou com aquilo que ela tinha. Um pouquinho, sabe o que? Da farinha que ela fez o bolinho e o azeite. Foi a oferta, as primícias dela. Aí Deus abençoou. Porque no reino de Deus é dando que se recebe. Então ela abençoou um profeta de Deus, recebeu o galardão de profeta. Eu creio, aleluia. Aí naquele momento, aí o profeta profetiza, mulher, não vai acabar a farinha, Aleluia. e nem o azeite da tua vasilha. Glória a Deus. E fala que quando ele falou, fala que o Senhor encheu a casa de Eita, azeite, de glória. farinha, ela comeu. Aleluia. E muito tempo o profeta ficou na casa dela. E ela foi o quê? Abençoada por Deus. Porque quando Deus manda, ele faz acontecer um milagre. Quando o profeta vai, porque o Senhor ele diz, vai lá. Fala que eu vou prover, e o próprio Deus provê. Porque ele tem o quê? Ele tem uma intimidade com os seus agentes que ele leva, que ele envia. Então aqui fala que esse homem aqui, Tomé, era o homem que perguntou, e Jesus falou, eu sou o caminho. Eita, glória. Muitos que andaram com Jesus, eles andaram com Jesus porque ele estava querendo algo, e Jesus conhecendo o coração de todos, Jesus observava todo, de dentro para fora, porque o homem vê a aparência, mas deve o coração. Aleluia, Deus. E fala que a multidão estava ao redor de Jesus. E alguns, eles iam até Jesus porque queria o milagre. Alguns queriam ver que era cego. Outros queriam a cura. Outros queriam, sabe o que? A providência de Deus. Queriam uma porta aberta. Então as pessoas procuravam Jesus porque era carente. E Jesus é a fonte. O homem sem Jesus, ele é uma folha seca. O homem sem Jesus, ele não pode fazer nada. Porque o próprio Jesus falou, sem mim nada poderei fazer. É verdade. Mas aquele povo, ele ia até Jesus porque queria receber algo, necessidade, carência. E quando ele chegou até Jesus, Jesus observou. E todo que chegava perto de Jesus, Jesus olhava com olhar de misericórdia. Fala que a misericórdia de Jesus era tão grande que ele via um cego, ele ia lá e os cegos diziam, Senhor, me cura, ele tocava. E o cego enxergava. Ele pegava até lá o cuspo dele com a lama e eu colocava no olho do cego e o cego via. Ele fez isso, muitas curas ele fez, uma diferente da outra, porque Jesus ele trabalha de multiforma. Até a mulher que pensou se apenas tocar no manto de Jesus eu serei curada. Ela tocou e recebeu. Como ela pensou, ela recebeu. E o Senhor está perguntando quem me tocou. Se Jesus sabe todas as coisas. Aleluia. Ele perguntou porque ele queria o quê? Relacionamento com aquela mulher. Jesus não quer só curar, não quer só abrir uma porta, não quer só te abençoar. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ser teu amigo. Ele quer estar do teu lado. Ele quer conversar contigo, porque Jesus é o nosso irmão. Fala que ele falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aquele que faz a vontade do meu Pai. Glória a Deus. E Aleluia. naquele momento, a mulher, ela se prostrou de joelho no chão, adorando Jesus e falando, Senhor, foi eu que te toquei. Ela adorou Jesus porque ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ela reconheceu que ele está acima de todos, principado, potestade, as doenças, enfermidade. Jesus está acima e o nome dele tem poder para fazer acontecer um milagre. E ela foi grata, adorou o Senhor, reconhecendo que ele é poderoso. E depois disso, ele falou, vai mulher, vai com a tua bênção. Essa mulher teve muita fé. Então aqui fala, quem anda com Jesus
anda na fé. O meu justo verá pela fé. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é renovada. Se tu crê, tu é batizada. Se tu crê, tu consegue. É pela fé. É pela fé. Então, Aleluia. Tomé, ele já estava recebendo fé. Porque quando a pessoa ela quer algo de Deus, ela vai com fé. Então Tomé agora, andando com Jesus, já era homem de fé, não era mais incrédulo. Quem anda com Jesus é homem de fé. Porque ele viu Jesus curando, libertando, milagre. Tomé viu e queria saber mais de Jesus. E Jesus falou assim: Tomé, eu sou o caminho. Assim como ele falou para Tomé, e falou também para Pedro. Pedro, ele também era homem de fé. Para andar como Jesus andou na água, é fé. Quando os discípulos pegaram o barco para ir, eles pegaram porque Jesus mandou: pega o barco, todos vocês vão para o mar. Deixa eu ficar aqui a sós, porque Jesus queria ficar a sós com o Pai. Intimidade com o Pai. Os discípulos foram numa ordem de Jesus, todo no barco. E depois Jesus foi atrás. Jesus não precisou de barco para ir atrás dele. Jesus foi andando sobre as águas. Porque ele é o dono da água, ele é o dono do fogo, ele é o dono do vento. Jesus governa todas as coisas, irmão. Deus, aleluia. E Jesus foi andando nas águas. Creio. E a tempestade soprando, mas Jesus estava controlando a tempestade. A tempestade não levou Jesus, não. Se uma tempestade vem, muita gente vai voando, é carro, é casa, tudo mais. Jesus, que é o dono da tempestade, ele andou na tempestade por cima das águas e ela soprando, reconhecendo: o Filho de Deus está andando em cima de mim, a água, reconhecendo. E o vento, o Filho de Deus, Jesus, é poderoso. Eu estou soprando e ele está bem andando, porque ele é maior do que o vento, irmão. O vento não parou Jesus. Ele marchou. Ele marchou até contra o vento, ele marcha para chegar perto do barco. E ele chegou, porque a velocidade está em Jesus. E é o dono da velocidade também. Um barco estava distante, mas Jesus andando foi chegando, porque Jesus é Deus. Mostrando para a humanidade que ele é Jesus, Deus também, 100% homem na terra. Comia peixe, comia alimento como nós, tinha corpo também de homem, mas era poderoso também para andar sobre as águas. E quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? Os discípulos olharam, está vindo aí um fantasma, uma assombração. Era isso. O discípulo olhou, tem algo aí sobrenatural, está andando sobre as águas no vento, olha, algo sobrenatural. É isso mesmo. Jesus quer nós levar para o sobrenatural, porque ele opera no natural, no sobrenatural. Ele é Jesus, Filho de Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aí Pedro disse: Senhor, se é tu, Jesus, deixa que eu ande sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro disse: Senhor, deixa que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, vou te trazer para o sobrenatural. Natural é isso, natural, tá vendo cadeira, tá vendo o Renan ali com o celular, uma mochila aqui, isso é natural, eu vejo, eu pego um óculos, é natural. Agora sobrenatural é fé. Para andar no sobrenatural é confiança em Jesus. Para andar no sobrenatural é dependência de Jesus. Aleluia. Aí Pedro disse: eu vou. Aí Pedro foi lá, ele estava um pouco até com medo, mas a fé é maior do que o medo, irmão. Glória a Deus. Fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Quando ele diz: vem, Pedro, sabe o que aconteceu? O medo correu, porque quando Jesus chama, o medo tem que ir embora. Aí Pedro pisou. Quando ele pisou, o primeiro pé na água, o segundo, e ele continuou andando, alegre, estava andando no sobrenatural. Estava andando, um passo, dois passos, olhando para Jesus alegre, feliz, sobrenatural andando. Só que Pedro nos ensina uma coisa: se tirar os olhos de Jesus,
olhar para a tempestade, olhar para aquilo lá e olhar para outras coisas, sabe o que acontece? Pode afundar. Por isso que Pedro só afundou porque ele olhou para o lado. E quando viu, ele afundou. Ali o Senhor pegou ele, homem de pouca fé. Quando ele afundou, ele gritou, Senhor, me ajuda, me socorre. O Senhor pegou ele, homem de pouca fé. Sabe o que é isso? Ele tirou o alvo de Jesus. Ele tirou, sabe o que é? O ódio de Jesus. A fé tem que estar em Jesus. Nós não temos que colocar a fé, sabe o que? Nas coisas. Nós temos que colocar a fé em Jesus. Por isso que fala, não se glorie o homem na sua sabedoria, porque tem que se gloriar em Jesus, porque a sabedoria do homem para perto de Deus não é nada. Por isso que o apóstolo Paulo, que foi ensinado por Gamaliel, homem ensinando na lei, apóstolo Paulo, Saulo, era um homem bem instruído, falava 3 idiomas, hebraico, aramaico, romano. Mas quando ele seguiu a Jesus, ele disse, tudo que isso que eu adquiri não vale de nada, é esterco. Aleluia. E falou, isso aqui não vale de nada. Aleluia. Esterco é cocôzinho, não vale de nada. Porque agora ele tinha a riqueza de Cristo. Agora ele tinha, sabe o que? O chamado de Jesus. Porque Jesus encontrou com ele, com peso de glória, e levantou ele de Saulo, tu vai ser o meu servo. Tu vai pregar para os gentios, tu vai levar a minha palavra, tu vai sofrer pelo meu nome. Aí ele tomou posse, e ele agora estava focado em Jesus. Por isso que eu falo, não se glorie o homem na sua sabedoria, nem na sua riqueza, porque a riqueza acaba, mas o Senhor Jesus permanece para sempre. E se nós seguir Ele, nós vamos permanecer para sempre no reino dele também. Porque o reino dele é o reino de obediência. Você entra no céu limpo de mão e puro de coração. Eita glória. Limpo de mão. Corrupção tem que se arrepender na terra para entrar no céu. Mentira tem que se arrepender na terra para andar com a verdade que é Jesus, para que chegue no céu, irmão. Por isso que a palavra do Senhor era assim, ensinamento. Ensinamento mexe com a estrutura do homem e da mulher, porque o ensinamento de Jesus é para salvar o homem. O ensinamento, a maior promessa é que o homem chegue no céu. Porque tem bênção na terra, mas a maior promessa é o céu para nós. Por isso que naquele momento, Jesus estava ensinando, e algumas pessoas estavam indo embora. Por quê? Porque só queria ouvir aquilo que gostava. Tem pessoa que só quer ouvir aquilo que gosta. Eu vou para a igreja porque eu quero que alguém fale para mim, que vai me abençoar. Eu vou para a igreja porque eu quero ouvir um profeta chegar comigo. Tu tem algo para ti, Jesus te ama. Tem pessoa que só quer ouvir aquilo que ela gosta. Mas Jesus quer que nós ouvamos a palavra da salvação, da libertação, a palavra que para converter o homem, a palavra, essa é a palavra. E quando Jesus pregava, alguns já estavam querendo ir embora, alguns já estavam indo embora. E Pedro analisou, o discípulo de Jesus ficou olhando, disse, Jesus, o povo está indo embora, Jesus, está indo, teus discípulos estão te deixando, Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro, Pedro, tu quer ir também, Pedro? Ele disse, não, Jesus, para onde eu irei? Porque só tu tem a palavra da vida eterna. Jesus tem a palavra da vida eterna. É Jesus. Então Pedro estava querendo seguir Jesus, porque Jesus é o homem poderoso na terra, e também era Deus que também está ensinando o caminho da vida eterna. A palavra do Senhor é a verdade, e Pedro reconheceu, só tu, Jesus, tem a palavra da vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Ele falou, eu sou a porta do céu. E naquele momento, Pedro não largou Jesus não. Uns foram embora, mas Pedro ficou o quê? Perto de Jesus. Porque sabia que Jesus era poderoso. E quando chegaram com Pedro pedindo, sabe o quê? Para pagar o imposto. O romano pediu imposto. Todo
povo de Israel tinha que pagar o imposto para Roma, porque Roma estava dominando Israel. Chegaram com Pedro, olha, está devendo, Jesus está devendo, paga o imposto. Aí Pedro chegou com o mestre, o dia de quem é Jesus? Mestre, estão cobrando imposto. E Jesus, ele sabe onde está o dinheiro. Jesus não tinha dinheiro no bolso, mas ele sabia onde estava o dinheiro. Jesus sabe todas as coisas. Sabe o que falou para Pedro? Disse, Pedro, pega aí o teu anzol, vai pescar. Jesus não puxou o dinheiro e toma, Pedro. Jesus, ele deu para Pedro, sabe o que? O anzol, para Pedro ir pescar, para Pedro ir atrás do dinheiro. Vai pescar, Pedro. Aleluia. Vai pescar. Aí Pedro pegou e obedeceu o mestre. Porque Pedro sabia que quando Jesus manda, vai acontecer milagre. Pedro tinha experiência da pesca maravilhosa. E quando Pedro foi lá, pegar lá, sabe o que? Um peixe, porque Jesus disse, vai pescar. E Pedro foi pescar. Quando ele pegou o peixe, alguma coisa tem nesse peixe. Abriu a barriga do peixe, tinha moeda. Aquela moeda valia muito. Ele pagou o imposto dele, do mestre Jesus. Porque Jesus é a fonte, ele é a fonte. Ele sabe de tal recurso financeiro para a igreja que obedece a ele, mano. Aleluia. Não carece se corromper, não. Só carece obedecer a Jesus, porque ele provê com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, porque tinha uma pessoa no meio da multidão que estava o quê? Que estava com uma vasilha que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Uma pessoa que se preparou para ir até Jesus. E teve hoje não, que foram pela fé, porque sabia que quando está na presença do Senhor, Jesus provê. Muita gente vai na fé, porque Jesus provê. Multidão estava lá na fé. E um só que está com uma mochilinha, ou com uma vasilha, que tinha, sabe, que é 5 pães e 2 peixinhos. Eita. E Jesus falou para os discípulos, porque os discípulos chegaram até e falaram assim, Jesus, despede o povo para ir embora, está chegando a noite, não tem comida para dar para esse povo, é uma multidão, Senhor. Aí o Senhor disse, dá vocês mesmo de comer. Aleluia. Mas Senhor, não tem. Tem sim. Quando Jesus fala que tem, porque tinha. Porque Jesus estava vendo que aquele jovem lá, tinha lá, sabe o que? Tinha na sua vasilha 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos saíram no meio da multidão, perguntando, trouxe alguma coisa? Você tem algum alimento? Foi encontraram lá o rapaz e pegaram os 5 pães e 2 peixinhos. Chegaram com Jesus, só isso que nós encontramos. Só 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus? Mas quando chega na mão do Senhor Jesus, sabe o que acontece? Multiplica. 5 pães e 2 peixinhos. Foi entregue para o mestre Jesus. Chegou na mão dele e sabe o que aconteceu? Que multiplicou. E Jesus sabia que ia dar para todo mundo. Jesus sabia que isso ia ter, sabe o que? Uma multiplicação. Ele só agradeceu a Deus. Foi essa a oração de Jesus. Graças eu te dou, Pai, por seus 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Aí ele chama os 12 discípulos. Aí ele pega e distribui para os 12 discípulos, colocou na cesta, e todos eles tinham uma cesta, era 12 discípulos, 12 cestas, e eles saíram na meio da multidão, entregando pão e peixe. Quando mais as pessoas recebiam, mais aconteceu milagre, mais ficava cheio o vasilhame, mas ficava cheia a cesta. Quando mais tirava, mais aparecia. Quando mais tirava, mais aparecia. Eles estavam servindo a mesa. Glória a Deus. E fala que todo mundo comeu, encheu, ficou alegre, feliz, ficou forte com o corpo dele. Todo mundo ficou, sabe o que é? Maravilhado. Eita, glória. E ainda sobrou, irmão. A bênção foi tão grande, ainda sobrou ainda. Glória a Deus, aleluia. A bênção sobrou. Aí falou, olha, Senhor, sobrou aqui no cesto. Sobrou? Guarda aí, porque lá na frente mais temos que comer de novo. Porque aqui na terra é assim.
come hoje, amanhã tem que comer. Aqui na terra, acima Deus provê na terra alimento, mas o maior alimento é confiar em Jesus. O maior alimento é a palavra. Esse é o maior alimento, alimentar a nossa alma. Aleluia. A nossa alma precisa de Jesus. A nossa alma depende de Jesus. Nós não temos que só ligar para as bênçãos material, nós temos que ligar para as bênçãos espiritual. Buscar primeiro o reino dos céus e outras coisas serão acrescentadas. Só me buscar Jesus, não vai faltar nada para ele, porque Jesus é a fonte da bênção, irmão. Aleluia. Jesus é a fonte da bênção. Glória a Deus, aleluia. E Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele é a vida. Tudo que o Senhor nos prometeu vai acontecer, Eu creio, aleluia. se nós obedecer. A palavra de Deus tem muita promessa para nós. De Gênesis e Apocalipse tem promessa para nós. A Bíblia é um livro cheio de promessa. O Senhor é Jesus de aliança e promessa. É Deus de aliança, Deus de promessa. A promessa ela vai até 1000 gerações daquele que obedece a Deus. E daquele que não quer obedecer rebelde. Fala que a maldição alcança até a 4ª geração. Maldição, irmão. Mas Jesus, Ele quer que nós obedeça para receber a bênção. Então a obediência com Jesus vem promessa. Porque Jesus vela pela sua palavra para cumprir. Ele falou: se você me obedecer o meu mandamento, se você obedecer o que eu mando, vocês vão pedir e eu vou prover. Tudo que você pedir no nome de Jesus, que a gente pede em nome de Jesus, Pai, me dê em nome de Jesus, Deus vai dar. Mas tem uma coisa: se você me obedecer, se vocês confiarem em mim, se vocês diário para eu falar: papai, eu preciso disso, papai, me ajuda. Deus é pai, irmão. E falar assim: vós que são mal, sabei dar boas coisas para os vossos filhos. Se o filho pedir um pão, você não vai dar para ele pedra. Se ele pedir, sabe o que? Um peixe, você não vai dar uma cobra que ferra, que mata, que tem veneno. Você vai dar o melhor para o teu filho. E Jesus falou assim: bom é meu Pai que está no céu. Jesus é bom. Ele só quer que nós venhamos obedecer. Então Ele é a verdade. Se Ele prometeu algo para nós, vai se cumprir. Fala: passará céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Se Ele prometeu, vai se cumprir, se nós obedecer. E se não obedecer, aí pode até se cumprir, mas muitas pessoas vêm, sabe o quê? Vêm na peia. Quando eu comecei a compreender isso, irmão, uma vez o irmão falou para mim: olha, eu vim para Jesus, que eu estava afastado, eu vim para Jesus porque me prenderam. E era um obreiro. Me prenderam, e quando eu cheguei lá na prisão, o primeiro morro que eu peguei na boca do meu estômago, saiu sangue pela minha boca. Eu disse: meu Deus, não deixe só me bater mais, senão eu vou morrer aqui. Eu faço rapidinho para falar contigo. Senhor, tenha misericórdia, quando eu sair daqui, a primeira igreja que eu ver, eu vou entrar lá dentro, mas não deixe só me matar aqui não. Primeiro um burro, saiu sangue, e o segundo, esse homem veio pela dor e contou o testemunho. Eu fico observando, a gente aprende até, sabe o que? Com o sofrimento das pessoas, irmão. E eu estava só atento ouvindo ele falando. E quando aí ele falou com Deus, fez um voto com Deus, o homem já ia colocar já o segundo murro para dar para o homem, era imenso, olha o braço.